Estamos em final de agosto de 2020, em meio às parcelas de trigo aqui na área experimental da Cooperativa Bom Jesus. Temos parcelas de trigo e cevada, as culturas de inverno que são trabalhadas aqui na região. E após uma semana, um final de semana de um susto provocado pelas geadas, né, nós verificamos que boa parte das lavouras, felizmente, não tiveram nenhum prejuízo com relação a esse ocorrido. Então, a maioria das áreas estão entrando agora em fase reprodutiva, algumas já chegaram nesse ponto, né, onde a planta começa a emitir as espigas, né, e algumas já entrando em processo de floração. Nessa fase, nós temos que ter um cuidado importante, né, na condução da lavoura, que é com relação a uma doença extremamente importante, que é a giberela. A giberela é uma doença dessa fase em diante, né, da fase reprodutiva da cultura, que tem como características trazer algum prejuízo quantitativo, né, em produtividade. Isso não é tão expressivo assim, mas o principal e que nós devemos atentar é com relação à perda de qualidade, ou seja, um prejuízo qualitativo para a produção que você vai obter nessa área, né? Então, hoje, a nossa legislação ela tem uma preocupação bastante grande com relação à segurança alimentar, e a giberela é uma das doenças que trazem como consequência no grão onde ela incide a produção de substâncias tóxicas para o alimento chamadas micotoxinas, né? Então, como teve os níveis dessas micotoxinas ajustados nos últimos anos, nós temos que ter uma atenção especial com relação à giberela para evitar que isso seja extrapolado. Então, como eu comentei, a giberela é uma doença de fase reprodutiva, ela vai incidir nas espigas da cultura, né? E a fase da cultura que se torna sensível à ocorrência dela é justamente essa que nós estamos vendo aqui, né? Uma planta que está em plena floração, né? Uma espiga que está em plena floração, e é justamente nessas estruturas florais aqui na parte masculina que ficam expostas que o fungo tem o seu ponto de infecção e acaba causando a doença na espiga, naquele ponto que ele infectou, né? Então a fase de floração é a fase crítica. É importante conhecer como é que a doença se desenvolve para a gente estabelecer medidas de controle, né? Então algumas informações são importantes que a gente vai disponibilizar aqui, né? Uma delas é que a giberela é uma doença que só vai ocorrer se tiver o estágio da cultura que seja propício à sua ocorrência e também condições climáticas adequadas para o fungo se estabelecer na planta. Então o que ele precisa? Planta florescendo, chuva continuada, ou molhamento continuado, né, pelo menos 40 horas de chuva ou de garoa, ou condição de umidade elevada, né, presença de água livre na espiga, e também temperaturas amenas, na casa dos 18, 20 graus, que é a condição favorável para a ocorrência. Então, se nós acompanharmos o estágio da lavoura, né, no campo, vendo que ela está em fase com risco de ocorrência dessa doença, e nós vemos que a previsão do tempo está indicando uma situação de chuva nos próximos dias, nós temos que ter a preocupação de nos antecipar e fazer o controle com produtos específicos para que a doença ou não ocorra, ou seja, minimizar em termos de ocorrência. Então, o nosso recado é basicamente esse, né? Extremamente importante o produtor estar atento a essa questão que é complicada quando se fala em termos de qualidade do trigo, e hoje essa exigência está aumentando. Então, nós recomendamos que o produtor, em caso de dúvida, procure a orientação do quadro técnico da cooperativa para que tenha mais informações e que, na questão de manejo, sejam posicionados, né, o melhor tratamento possível, o melhor tratamento para essa situação aqui, e que o produtor tenha resultados adequados na condução da sua lavoura.